E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar fundo na interpretação psicológica que o Jordan Peterson faz das histórias da Bíblia com base naquela famosa série de palestras dele. A ideia é entender como ele enxerga esses textos antigos, não como história literal, sabe? Mas sim como uma espécie de mapa para encontrar significado na vida. E tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta fundamental que, na visão do Peterson, essas narrativas milenares tentam responder. É, no fundo, o grande problema da experiência humana, que continua ecoando até hoje. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A premissa central de Peterson é a de que a Bíblia funciona como um texto psicológico, um que foi sendo refinado ao longo de milênios e que basicamente codifica verdades sobre como a gente deve agir no mundo. E aqui tem um ponto que é a chave para entender todo o resto. A ciência, por exemplo, descreve o mundo como um lugar de coisas, de matéria, de fatos objetivos. Mas a nossa experiência, o nosso dia a dia é num fórum para ação. E nesse fórum, o que mais importa não é do que as coisas são feitas, mas o que elas significam e o que a gente deve fazer com elas. E essa ideia dele é fascinante, porque, para Peterson, a Bíblia não é só mais um livro verdadeiro. Ela seria a própria estrutura que permitiu que o pensamento ocidental conseguisse sequer imaginar e articular o conceito de verdade com V maiúsculo. Agora vamos para a primeira grande dualidade que, segundo ele, está na base de todas as histórias da criação lá no Gênesis. Então, a experiência humana se divide nesses dois elementos. De um lado, a ordem, que é o território conhecido, a cultura, a segurança, a estrutura. Do outro lado, o caos, o desconhecido, o potencial puro, a natureza que a gente não controla. E a nossa consciência, segundo Peterson, vive exatamente ali, na fronteira, nessa tensão constante entre os dois. O Jardim do Éden, nesse contexto, vira o símbolo perfeito desse equilíbrio. Pensa só, é a natureza, o jardim caótico e cheio de potencial, mas contida, organizada e protegida por uma estrutura, que é um muro da cultura. É nesse ponto de equilíbrio que a humanidade consegue prosperar. Agora a coisa fica ainda mais profunda. Vamos falar de uma das maiores descobertas psicológicas dos nossos ancestrais. A ideia de que é possível, de alguma forma, negociar com o futuro. Isso é feito através do sacrifício. Nessa história, Peterson enxerga uma verdade psicológica brutal. A atitude e a intenção por trás do sacrifício é tudo. Abel oferece o que ele tem de melhor. É um sacrifício genuíno. Já Caim, ele oferece algo de má vontade, com ressentimento. E o resultado é a rejeição, o que leva à catástrofe que a gente conhece. E essa ideia de sacrifício não apareceu pronta, né? Ela foi evoluindo. Primeiro, veio a sacada de que adiar uma gratificação agora pode trazer uma recompensa muito maior lá na frente. Depois, isso foi dramatizado em rituais. E aí, finalmente, veio o grande salto. O sacrifício mais importante não é de algo externo, mas de algo interno. É abrir mão de uma parte de quem se é hoje para se tornar quem se poderia ser amanhã. Isso nos leva a um ponto central. O sacrifício é, na prática, a manifestação do comprometimento. Estar disposto a abrir mão de algo é a prova real de que um objetivo tem valor. Certo? Tudo isso nos leva ao que Peterson identifica como o grande antídoto para o sofrimento, que, queiramos ou não, faz parte da vida. Essa talvez seja a mensagem mais forte de toda essa interpretação. O significado que faz a vida valer a pena não é encontrado na busca pela felicidade, mas sim no ato de assumir voluntariamente o fardo da responsabilidade. Tá, mas como se funciona na prática? É um caminho com passos bem definidos. Encarar o que se teme, falar a verdade sem rodeios, deixar para trás o que já não serve mais e, talvez o mais importante, entender que a grande oportunidade da vida está escondida exatamente naqueles desafios que todo mundo está tentando evitar. A conclusão, então, é bem clara. É o peso de uma responsabilidade cheia de significado que nos dá um propósito forte o suficiente para aguentar o tranco da existência. E para onde tudo isso aponta? Qual é o objetivo final, o ponto mais alto de toda essa estrutura psicológica? A ideia aqui é muito profunda. Ser feito à imagem de Deus não teria a ver com aparência, mas sim com participar do próprio ato da criação. É usar a consciência, a fala, a verdade para transformar o potencial caótico do futuro em uma realidade boa, ordenada, habitável.
E essa linha de raciocínio leva a umas reinterpretações que viram a nossa cabeça. A ideia de que os mansos herdarão a terra muda completamente de sentido. Manso aqui não significa fraco, muito pelo contrário. Sugere que a verdadeira virtude é a força sobre controle voluntário. É ser capaz de ser perigoso, mas escolher não ser. E no fim, a análise toda nos deixa com essa pergunta no ar, que amarra tudo. É um convite, um desafio para que cada um olhe para a própria vida e pense: qual é a responsabilidade que, se eu assumisse, daria o máximo de significado para a minha existência? A resposta para isso, segundo essa interpretação, é a chave de tudo.